Quando o Sávio dizer que estamos gravando, Matheus, a casa é tua. Beleza, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Galera, eu projetei algumas imagens aqui, alguns textos e tudo mais, mas o foco mesmo vai ser no que eu vou dizer. Nem eu consegui colocar tudo sobre publicação e reporting numa apresentação só. Mas eu quero tentar dar um resumo e ser o mais breve possível. Eu quero mais ter um bate-papo com vocês hoje do que realmente passar um monte de slide e apresentar um monte de coisa, tá? Porque para mim isso é o que é mais válido aqui pra gente. Mas vamos lá. Vou deixar ele apresentar, ficar melhor para vocês verem, né. Todo mundo tá vendo aí? Opa, perfeito, dá pra ver direitinho. Geral tá vendo? Aqui tá de boa. Fechou. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Bom, pra quem não me conhece aí, né, trabalho na indústria de games há mais de 7 anos. Eu não comecei fazendo port, não comecei fazendo publicação de jogos, eu realmente comecei pela modelagem 3D e fui gostando dessa parte de publicação e trabalhar junto com os estúdios para resolver problemas, seja parte de brand, né, seja da parte ali porque na publicação a gente envolve vários setores, né, financeiro, né, muito problema com abertura de empresa fora do Brasil, empresa empresa dentro do Brasil, né, como que se constitui, como que faz, né, porque às vezes não tem um KNAI fixado ou alguma coisa do tipo, que a galera fica com dúvida: "Ah, mas eu abro o MEI, mas eu fico na conta física", então eu comecei a gostar bastante dessa área, né. E ao longo desses anos aí que eu venho trabalhando, né, a gente desenvolveu algumas metodologias interessantes de publicação, de desenvolvimento, né, e tem funcionado muito bem. Aí eu quero passar aqui para vocês um pouco dessa experiência. Não é sempre o ideal para todo tipo de jogo, tá, pessoal? Para jogo AAA ou para jogo, vamos supor assim, um jogo gigantesco, né, não é sempre o ideal, mas o que eu quero mostrar para vocês é a nossa realidade, que é o que eu estou focado em resolver, tá? Então é isso. Vamos lá. Hoje eu quero falar um pouco sobre como que a gente, estrategicamente, o nosso estúdio ele pode ter uma validação melhor do produto, como ele pode se diferenciar numa publicação, porque hoje a gente tem mais de 40 publicações por dia na Steam, só tende a crescer, né? As pessoas vão desenvolver mais jogos e quanto mais a gente ensina as pessoas a desenvolver jogos, mais isso vai acontecer. Não é uma coisa ruim, é uma coisa muito boa. Quanto mais a gente incentiva as pessoas a criar jogo, melhor é, mais investimento entra, mais pessoas trabalham e assim funciona. Porém, para o nosso estúdio, a gente tem que entender qual é o nosso diferencial, como que a gente vai conseguir reter isso aqui dentro. Muita gente tem problema com porte, baseado dentro dessa publicação em querer publicar o jogo de uma vez, tá. E essas plataformas aqui são as plataformas mais, vamos dizer, comum, né. Eu até gostaria de colocar sobre a Epic Games, mas realmente eu estou entrando no mundo da Epic Games agora, depois daquela notícia que eles vão zerar as taxas lá e tudo mais. Então realmente eu quero começar a publicar na Epic Games. E eu até falo para vocês estudarem essa possibilidade também, porque é uma oportunidade aí que está no mapa. Se vocês aqui não tiverem sabendo dessa notícia, depois eu passo até para o Yugi mandar para vocês e tudo mais. Mas é algo que é para ficar no radar de vocês aí, tá bom? Mas vamos lá. Dessas plataformas aqui, a gente hoje tem um problema que é o seguinte: o estúdio vai lá, publica o jogo na Steam e tem que encontrar publisher para fazer essa publicação, certo? Todo mundo aqui está ciente disso, né? A maior parte dos estúdios do Brasil vive essa realidade. E uma das coisas que eu desenvolvi com alguns parceiros foi com que a nossa empresa, ela não focasse em pegar o jogo e fazer o porte do jogo ali, esquecer o estúdio e deixar para lá. Realmente a gente faz um trabalho junto com o estúdio, né, entende qual que é a vulnerabilidade dele, entende o que que ele precisa fazer naquele momento, entende se ele realmente precisa, ah, focar nessa plataforma, porque às vezes ele focando na Steam, Nintendo Switch, ele pode ter um resultado e a gente também tem um orçamento limitado para fazer essa publicação, então a gente gera mais oportunidade para aquela pessoa que só dependia da Steam. E é exatamente isso aqui que eu falo no início, né, a maioria das pessoas só dependem da Steam. Então, às vezes, você pode faturar ali $5.000, $10.000, mas se você tiver acesso às outras plataformas, o seu estúdio pode ter uma rentabilidade muito melhor e muito mais possibilidades de vocês conseguirem crescer o estúdio de vocês e aumentar a capacidade produtiva, a capacidade de desenvolver, projetos melhores, né, a capacidade de se aperfeiçoar, tá bom?
Então é isso. Aqui tem alguns jogos que eu já trabalhei, que eu já publiquei, né, e a gente está trabalhando também em alguns outros produtos dessas empresas, né. Tem muitos outros, são mais de 30 estúdios que a gente trabalha hoje. Ah, a gente tem aí, parcerias com até estúdio internacional que a gente presta serviço. Então, a gente tem também outros parceiros que às vezes eles não querem se associar à empresa, eles querem realmente uma prestação de serviço, a gente faz toda essa parte também, então a gente não é um tipo de publisher, vamos dizer assim, tradicional. A gente realmente desenvolveu uma metodologia focada no estúdio, e não só pegar o estúdio, publicar e achar que isso vai vender muito, né, que não é o caso do nosso processo aqui, tá. Então assim, qual é o maior desafio, né, na hora da gente fazer essas publicações, esses reportes, é realmente entender a documentação. A maioria dos programadores que eu já trabalhei, né, a gente também trabalhou, é muito difícil encontrar essas documentações, até mesmo dentro ali dos parceiros, né, é difícil você entender. Então a gente também desenvolve, uma alguns aspectos, porque a gente também não pode criar uma documentação nossa e sair espalhando para todo mundo, não é legal, tá. Então, a gente sempre tenta trabalhar o máximo possível com essas engines, que é o quê? A Unity e a Unreal. Isso é um diferencial muito grande. Por quê? Porque quando a gente trabalha com essas plataformas, essas engines, a gente tem muito mais facilidade de fazer o port. E qual que é o benefício disso? Quando a gente tem mais velocidade e consegue fazer o port muito mais rápido. A gente tem um custo menor de investimento muito mais alto. Por isso que as publishers gostam de quando você chega lá com o jogo na Unity, da Unreal, que existe uma facilidade muito maior para fazer esse port. Tem, né, toda uma um suporte, né, ali da plataforma, tá. Alguém que desenvolve o jogo na Godot ou em outra engine? Eu desenvolvo na Agent Quake. Entendi. Aí Então eu assim, A gente desenvolve em Game Maker. legal. O Game Maker eu acho que é um dos mais simples para fazer sem ter para criar, né, um desenvolvimento ali de port ali. Dá para fazer bastante coisa no Game Maker. Talvez o que eu mais senti dificuldade foi o RPG Maker, a Godot eu senti um pouco de dificuldade também, né, mas é isso. Isso acaba que até o estúdio pode desenvolver a própria tecnologia e isso ser parte do estúdio também, tá, pessoal. Ao mesmo tempo que tem um desafio, tem uma oportunidade. Por exemplo, se a Rainforest quiser fazer porting de jogos no Game Maker, ela vai ser um diferencial no Brasil, entendeu. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo muito bom, que se começar a aparecer, sei lá, 200 estúdios que trabalham no Game Maker e chegar no Lucas e falar assim: "Lucas, eu queria muito portar meu jogo", aí o Lucas vai escolher se ele quer ou não, entendeu. Sim, sim. Então, é uma Com, oportunidade muito legal, sabe. com Ah, licença. pode falar. É que eu acho que eu acabei perdendo um pouquinho a definição do porting, esse processo da publicadora colocar o jogo no console, como é que é exatamente? Do Ah, porting? A eu definição de porting? Você chegou agora ou é porque eu cortei em algum momento? Não, acho que talvez eu só não tenha pego mesmo, que eu estava ajeitando os negócios aqui no início. Não, eu passei aqui algumas coisas do que a gente faz de metodologia, tá. Mais um exemplo, Uhum. um dos benefícios de você colocar o jogo nas plataformas que tem, suporte igual Unity e Unreal, é que é mais fácil da publisher pegar seu jogo, entendeu. Não tô falando que é impossível, tá, mas facilita bastante esse contato, beleza. Uhum. E aí a gente tem esses desafios, né, de criar ali, entender a documentação, né. Não sei se é isso que você perdeu exatamente. É, só exatamente esse, por exemplo, criar porting para jogos. O que que é o porting exatamente em si? É você pegar o jogo que tá rodando no computador e levar ele pro Nintendo Switch, por exemplo, fazer ele Ah, funcionar no sim. PlayStation 4, tá. Perfeito, Então, perfeito. eu ainda vou falar disso, né, vou falar como que funciona esse processo aqui ainda, para você Uhum. entender. Mas Perfeito, obrigado. eu tô gerando também um ponto de que vocês têm oportunidade nisso, sabe. O que que é Uhum. oportunidade? Ao mesmo tempo que não existe muita coisa no mercado de games, porque a gente não foca. Por que que a gente não foca? Porque a gente tá focado em desenvolver o jogo. Só que ao mesmo Uhum. tempo, eu vou dar um exemplo do Lucas, porque o Lucas hoje vai ser meu melhor exemplo. Por exemplo, o Lucas faz porte de jogo para o Game Maker, então ele pode ser um dos caras que vão, cara, a empresa dele pode ser a empresa referência na América Latina inteira, para fazer porte no Game Maker, porque eu sei que existem empresas fora do país, igual a Ratalaika. Alguém que conhece a Ratalaika? Não.
Conheço. A gente vendeu É. uns 15 jogos pra eles. Cara, eles têm um sistema assim. É meu sonho ter aquele sistema, entendeu? É meu sonho ter aquele sistema. Só que é caro para desenvolver, né? Eles fazem porte de RPG Maker, para vocês terem noção. É um sonho, né? Eu conheço alguns desenvolvedores que publicaram com eles e eles fazem um ótimo serviço. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa visão de desafio, a gente tem várias oportunidades entrelaçadas com ela, tá? Um exemplo, o acesso aos dev kits. Muito pouco desenvolvedor no Brasil tem acesso ao dev kit. Alguém que já viu algum dev kit na vida? Não. Pegou, já trabalhou com ele, assim, de perto, sabe? Tipo assim, hoje eu tenho mais de 10, entendeu? Dev kit. Mas é porque eu tenho uma visão de ensinar mais pessoas a mexerem, fazer com que os desenvolvedores, porque existe um mercado lá fora e que vai chegar aqui dentro, é que esse tipo de programador, ele vai ser muito valorizado. Por que muito valorizado? Porque é difícil portar e lá fora, às vezes, as empresas têm um custo de 50 a 100 mil dólares para fazer um port, entendeu? Isso é muito complicado. Então, se a gente traz isso com um custo brasileiro, né? Não estou falando para a gente virar uma China da vida, né? Mas isso também gera oportunidade para a gente fazer rentabilidade nesse sentido aqui, até para o estúdio que possa vir a ser só especialista em porte, tá? Eu estou falando isso aqui para vocês, pessoal, para gerar esse engajamento e ideias para vocês entenderem as possibilidades que vocês têm de trabalhar com porte, publicação, como vocês fazem isso no jogo de vocês, como que isso pode ser algo interessante a longo prazo, né? Porque é muito difícil a gente focar em uma coisa só, porque as oportunidades demoram a chegar. Então, exemplo, pô, hoje eu vou começar meu estúdio agora vai ser só de porte. Mas beleza, não tem nem dev kit. O que eu faço? Sabe? Então, assim, tem muitas coisas que ficam entrelaçadas no momento até você fazer uma parceria com a empresa, até você receber esse dev kit, até você aprender a mexer nesse dev kit e até você fazer a primeira publicação, ter a primeira experiência. Aí tem a experiência de você portar um jogo single player, tem a experiência de você portar um jogo co-op, tem a experiência de você portar um jogo multiplayer online, entendeu? Tipo, então, cross-plataforma. Então, quando você pega toda essa experiência e traz para o seu estúdio, você se torna um estúdio que é referência naquilo e você tem um engajamento muito maior ali para passar por esses desafios. Então, isso é para mim uma dica para vocês aqui que vocês possam fazer, tá bom? Tem uma parte aqui que eu desenvolvi de QA e teste, eu coloquei essas imagens aqui, mas elas são meramente ilustrativas, tá, pessoal? E a parte de teste para mim é a mais difícil, tá? Sendo bem sincero com vocês. Dos testers aqui, vocês testam só em PC, né? Cadê o cara do tester aqui? Vixe, geralmente sim, mas eu testo na plataforma que foi. Aqui mandarem, a gente testa. Um exemplo. Como que você teria acesso aos dev kits? Vou dar um exemplo para você. Você tem noção de como você teria acesso a Vixe, isso? não faço nem Sem ideia. você ter um produto? Não, não faço nem ideia. Então isso é uma forma que a gente, inclusive hoje, como a gente tem inclusive até o Game Hub em Brasília, é uma das formas que a gente quer fazer esse fomento, entendeu? Então a gente leva os dev kits para o Game Hub e fomenta esses testers para poder iniciar a certificação. Por quê? Olha só, se o tester nunca testou em um console para ele fazer toda a parte de validação, né? Talvez o Lucas já passou por isso, ele sabe todos os erros que dá ali, tudo que a gente precisa arrumar, tudo que a gente precisa colocar, os controles, os inputs, o save, tem que ser o save assíncrono, né? Tem que ser um load assíncrono. Tem que ter algumas plataformas, elas exigem que tenha conquista, igual o PlayStation, tem que ter troféu, não tem como fazer o jogo sem troféu, só se o jogo for gratuito, no caso, tá? Então, tudo isso para você ter o teste para você testar, fazer a certificação, tudo, tem que ter acesso a isso. Então, essa é uma dificuldade que o mercado sofre, às vezes não tem nem como resolver do lado do tester, entendeu? Então, às vezes, você teria muito mais trabalho, o China, se você tivesse acesso a esses dev kits. Então, olha para você ver a gama de coisa que a gente está perdendo aqui, porque a maioria dos testers não conseguem ter acesso a isso, né? E dificulta bastante. Tudo isso tem que ser algo, né, muito bem alinhado para que a gente consiga desenvolver esse trabalho de uma forma muito mais assertiva. E sim, beleza, o tester pode testar como que está o jogo, mas nesse sentido, para você levar para os consoles, existem a gente fala de regras para serem seguidas. Então, exemplo, a imagem do controle não pode aparecer no seu jogo. Um exemplo, né? Em algumas plataformas não pode aparecer. Os botões podem aparecer, né? De uma forma correta. Você não pode colocar press button, colocar press options ou options para o jogo iniciar.
entendeu? Então tem várias coisinhas que a gente já tem isso correlacionado. Eu não posso mostrar aqui para vocês, mas eu gostaria de mostrar, até porque é gravado e depois deve ir para o YouTube, né? Mas talvez no final eu possa mostrar algumas coisas para vocês depois que a gravação acabar. Não sei se o Yugi tá de acordo com isso, mas tudo bem. E aí, para a gente chegar nessa parte de certificação, nessa parte de formulário, né, de atualização do jogo, lançamento, pós-certificação, a gente tem toda uma etapa ali onde a gente começa a fazer builds, que elas têm vários formatos. Então a gente tem a build de debug, a build release e a build master, né, alguns termos assim. Tem uma build onde a gente pega um arquivo e desse arquivo ele já vai gerar um formulário completo. Normalmente, se vocês fossem fazer isso na mão, vocês teriam que usar ferramentas do SDK da própria plataforma, entendeu? Então, um exemplo. Qual que é o benefício de você usar Unity e Unreal? Que esse formulário ele já é totalmente feito na hora de build e ele já aparece como um arquivo XML para a gente enviar para a plataforma, né? Algumas têm, outras não. Isso facilita muito o nosso processo de porte. Então, exemplo, hoje eu consigo fazer porte em 2 semanas. Tem gente que demora 3 meses, 6 meses para fazer um porte, entendeu? Então tem técnicas para aumentar a velocidade. Qual que é o benefício disso? O benefício disso é que você pode publicar seu jogo na Steam e 3 meses depois você ter ele em todas as plataformas publicado. Só que qual que é o ponto aqui, tá? O ponto é custo. Então, enquanto você está na Steam e seu jogo não está vendendo em outras plataformas, você está perdendo dinheiro automaticamente, certo? Então, esse para mim é uma das coisas mais importantes na hora da gente conseguir fazer isso, tá? Alguém aqui tem alguma estratégia de versionamento do projeto, em como que vocês separam, se vocês usam GitHub, se vocês usam algum outro sistema de formatos, né? Tipo assim, vou fazer esse formato aqui já com o load e o save assíncrono, sem usar o player preference. A maioria de vocês aqui já usou alguma coisa desse modo ou não é novidade para vocês? Como o save assíncrono e o load assíncrono também? Ou algum plugin que já vincula os controles na Unreal ou na Unity, né? Como o New Input System, o Rewrite, né? Não sei como que vocês trabalham. Se alguém quiser falar um pouco da experiência aí, fica à vontade. Dei, Joey, velho. Eu, sinceramente, eu não tenho, não. Só pra Não, beleza, é ficar só no para mim ter silêncio. uma ideia. É só para mim ter uma ideia se vocês têm noção. O que Não. que normalmente ali... Pode falar, Joey. Não é algo bem relacionado provavelmente ao que a gente está falando aqui, mas tipo, a minha estratégia de trabalho, que eu estou pensando em fazer forte no meu projeto, eu estou meio que numa situação meio encurralada com o Quake. Eu estou Tá. agora com o programador do meu projeto, que é um rapaz que ele é muito profissional. Ele está fazendo um remaster do Incidente em Varginha, né? Ele Caraca, portou, velho. ele pegou a Akinex dos anos 90 e portou o Incidente em Varginha para Unity. O que eu estou fazendo, a gente está fazendo os projetos no GitHub, fazendo algumas modificações entre ele e mais um outro programador que também está ajudando. A gente coloca lá e fica fazendo essas modificações, né? Agora a gente está fazendo tipo a gente está reescrevendo de forma compatível e modular o Quake para Unity. A gente pretende deixar isso até open source para as outras pessoas, que a gente já sabe a dor de cabeça que a gente está passando. E a Legal, gente está querendo ajudar outros desenvolvedores de Quake no futuro. Ou até deixar legal, como algo público, entendeu? Para o nosso gênero como shooter. Outras pessoas, legal. tem uma base na moral para fazer. Mas é uma coisa que a gente está fazendo aos poucos. Eu queria saber mais como a gente poderia, talvez, otimizar já esse workflow, já pensando no port. O que acontece? A gente já está fazendo esse port, já pensando em lançar em console, entendeu? Não é algo que eu vou colocar na versão específica. Então, se tivesse alguma coisa ligada, principalmente essa questão de, tipo, transicionar um jogo de uma engine para outra, é algo que eu estou muito interessado em saber no meu workflow. Legal. Como Eu tenho faria. uma documentação aqui, que eu não posso mostrar aqui, mas eu vou enviar pro Yugi, tá? Para compartilhar com vocês, entendeu? Um arquivo que eu fiz aqui em branco, não tem nada, né? Show de bola. Então eu vou mandar algumas recomendações para vocês do que vocês podem fazer para aprimorar isso e separar também nessas plataformas. Assim, resumindo, uma das coisas que é mais complicadas ali, talvez para vocês, talvez, um exemplo, não sei qual que é a experiência do rapaz aí na Unity trabalhando contigo,
Mas é realmente não usar o player prefs, né, o mínimo possível e ter o save e o load assíncrono convertendo para byte, entendeu? Então ele vai ler ali praticamente o console vai ler um arquivo JSON, vamos dizer dessa forma, né, ao invés de você salvar ali com sua pasta. Então tem que ser uma coisa mais pensada no sistema de nuvem ou de carregamento da plataforma específica. Tem que ser algo Vocês podem fazer sim, um exemplo, no seu caso, às vezes você pode até focar na Steam, que, ah, você vai fazer a ideia, a concepção de portar o jogo de outra plataforma para Unity. Então, por enquanto, cara, para vocês não se enrolar, até dou esse direcionamento, se vocês nunca fizeram isso e não se enrolar, pode fazer da forma mais prática para vocês agora nesse momento para colocar na Unity. Porque depois que tiver na Unity, vocês vão alterar praticamente o save, o load e alguns inputs ali. Mas o que eu recomendo é principalmente usar o Rewrite, que é uma das melhores ferramentas que eu já usei. Ela é paga, mas vai resolver o seu problema, tá? Ela realmente é excepcional. Ou o New Input System, que já é realmente algo que é gratuito, tá ali na Unity para usar. Mas eu recomendo o Rewrite. Não estou fazendo propaganda aqui, não estou sendo pago pela empresa, Beleza. mas o Rewrite é o mais fácil de fazer os controles funcionarem nos consoles. É tipo uma universalização, tipo, que tem no sistema já da Steam, né? Porque a Steam tem isso de você lançou um jogo na Steam, aí vai rodar uma pancada de controles diferentes. Então é meio que como se fosse um plugin que funciona assim. Exatamente. E aí ele já te Show direciona de bola. e aí você, um exemplo, se você conectar o controle de PlayStation 5, ele já vai puxar ali, você só conecta e faz a configuração ali na Que hora. maravilha. É quase um sistema. É tipo o sistema mesmo da Steam que eles fazem hoje em dia. Show de bola, vou ver isso mesmo, cara. Dá Eu uma acho que olhada nesse Rewrite. Eu é vou porque. fazer uma documentação para mandar para o Yugi, eu vou deixar todas essas recomendações de plugins, tema para vocês usar, Massa, como massa. que é o código também, às vezes até um trechinho do código ali para vocês, do Que que a eu puder gente, compartilhar, que beleza? a gente vai ter que ver até como que vai fazer, porque a gente está cara, o sistema que eles estão fazendo, a gente está fazendo até sistema de QCMV usando as conversões O que eu de falo muito pra WebSystem, galera é assim, tá? cara, é Tá muito tudo legal bem. vocês desenvolverem o jogo pensando como se seu jogo fosse um asset, como se ele fosse reutilizável, como se outra pessoa fosse utilizar Sim. aquele jogo, entendeu? Se vocês desenvolvem o jogo pensando dessa forma, vocês vão diminuir muito o custo de produção de vocês para publicar um jogo. O que eu vejo muito é tipo assim, às vezes eu não ganho tanto dinheiro no primeiro jogo, às vezes eu ganho dinheiro lá no terceiro, no quarto, porque às vezes eu tenho uma série de um jogo que o custo inicial dele é muito grande. Mas se eu fizer uma versão 2, não precisa nem ser o mesmo nome, mas no mesmo estilo, né? E eu vou conseguir utilizar 60 a 80% daquele mesmo jogo, cara, é uma coisa, assim, excepcional. Porque a gente vê que existe uma mediana na Steam, uma média também, entre 5.000 e 6.000 dólares que a gente consegue faturar. Se eu tenho esse dado aqui agora comigo, o que que eu vou fazer, cara? Um GTA que eu não vou fazer, né? Faz sentido, eu vou fazer um jogo que tenha mercado, que tenha nicho, que ele seja fácil de portar. Eu já fiz essa estratégia, é muito boa mesmo. Então, eu tendo todos esses complementos, jogo divertido, seja fácil de portar, seja até pensado para algum console. Eu tô gostando muito disso, porque eu tô fazendo alguns jogos que é até pensado para Nintendo Switch. Então, eu vou vender mais no Nintendo Switch. Então, às vezes, eu posso publicar o jogo na Steam e publicar direto no Nintendo Switch. E é isso, tá? Eu vou diminuir muito o meu custo de desenvolvimento e porte e vou focar na plataforma ali. Cara, não dá pra jogar Mario Kart no PC, né? É foda, não é a mesma coisa que você jogar no Nintendo Switch. Quem teve experiência com muitas pessoas aqui têm, né, videogame portátil sabe a diferença que é, e tá vindo mais videogame portátil. Então quanto mais a gente desenvolver jogos pensado nessas plataformas, ou é para PC, ou é para consoles, ou se esse jogo encaixa bem no console, ou no caso igual a gente tem o exemplo da Urubi, né, que eles têm jogos muito misturados ali para celular e PC, e aí a gente encaixar para funcionar muito bem. Os consoles também, no Nintendo Switch vende muito bem, porque é algo similar aos consoles. Então, toda essa estratégia, se vocês montarem isso na reutilização do game, na construção dos jogos, ó, eu tenho um jogo aqui de guerra, de nave, igual o Eduardo aí da Forgate Games. Pô, eu posso fazer uma série de games de guerra. E, cara, no quinto jogo, o custo da produção vai ser tão barato, mas tão barato, que eu vou fazer o jogo, vou publicar ele, vai ter público, vai ter comunidade, vai ter engajamento, e tudo isso vai ficar muito, vai ter um retorno sobre investimento muito maior. Beleza, eu posso investir no primeiro jogo R$ 200.000 e voltar às vezes 50.000, 100.000 e ter prejuízo?
Pode acontecer, e acontece muito. Só que no segundo jogo, você já vai ter feito tanto investimento em marketing, tanto na comunidade, que aí você vai olhar assim: será que eu desisto do mercado? Ou eu aposto em um jogo que é similar, pego uma outra estratégia de trazer um gênero que talvez esteja em alta, misturado com o gênero que está em baixa, igual foi o caso de vários jogos Metroidvania, misturado com light, misturado com simulação, RPG. Fazer essa mistura, trazer esse público que já comprou o meu jogo, que tem 2.000 pessoas que comprou o meu jogo. Um exemplo. 2.000, 3.000 pessoas comprou o meu jogo. E aí? O que eu faço? Ou eu vou para uma nova série de jogos incrível? Porque se vocês sempre saírem de um jogo para o outro, pulando de um jogo para o outro, é muito difícil pegar a experiência daquele produto e melhorar ela, entendeu? Então faz muito mais sentido você pegar aquele produto, aprimorar ele, fazer com que ele crie comunidade, crie Discord, crie, sabe, um envolvimento maior com as pessoas ali, né? Isso vai facilitar bastante com que o estúdio de vocês se capacitem e aperfeiçoe também na parte de distribuição e lançamento do produto, beleza? E É aí, isso, galera. Matheus, Pode falar, Lucas. eu queria saber se, com a tua experiência, tu conseguiu notar algum gênero que funcione bem no Nintendo, PlayStation e Xbox, assim, que proporcionalmente, sabe? Ah, Eu, essa é uma pergunta muito boa, Lucas, porque eu vejo plataforma 3D, jogos que tem uma mistura muito focado na aventura e no action, né, também ali. Só que o que eu vejo mais, Lucas, é a temática. Muita gente, vocês quase não vão ouvir falar de temática, mas, cara, a temática dos jogos, pra mim, é uma das coisas que pegam mais forte. Porque, não sei se vocês sabem, às vezes o cara faz um jogo igual o Vampire Survivor, só que ele faz cyberpunk. Aí o outro cara faz no estilo medieval e funciona melhor, entendeu? Então também eu acho que o encaixe de você utilizar gêneros que estão em alta, gênero de aventura no Nintendo Switch, plataforma 3D, plataforma 2D, esses gêneros que estão em alta, se vocês conseguirem encaixar uma temática que esteja vinculada com jogos de sucesso, isso também vai facilitar vocês encontrarem públicos maiores, entendeu? Assim, sendo bem sincero, para mim a temática é algo que a galera quase não fala. Se eu fosse vocês, eu ficaria mais de olho em temática. Temática é algo muito legal. É realmente algo aí que, se vocês pegarem para estudar, pode mudar o estúdio de vocês e faturamento de uma forma muito, muito agressiva, tá bom? E é Não, isso. obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Então, galera, bom, aqui tem uma Matheus, parte que... Pode falar. desculpe te interromper, é que eu acho que o Thiago deve estar sem microfone. Ele escreveu aqui no chat que só estudou realizar publicações na Steam. Ele queria saber como é que funciona na Nintendo Store. E na época você disse que você vai estudar mais ainda, né? A época eu realmente estou estudando, porque eles zeraram algumas taxas lá. E eu estou muito interessado em publicar e já estou dando a dica para vocês que é uma oportunidade gigantesca, tá? Então corram, façam a inscrição de desenvolvedor lá, porque demora vocês fazerem todo o processo, né? Isso aí é bem demorado. Bom, mas respondendo ele ali um pouco de quais funcionam os valores, para você pegar o Dev Kit do Xbox, normalmente eles enviavam de graça. Eu sei que está acontecendo muita coisa aí, né? E eles até estão parando de enviar o Xbox One. Inclusive, para a Glitch, que é um estúdio que tá com a gente, eles enviaram o Xbox Series S. Então, eles não tem nem como mais testar no Xbox One. Talvez eles estejam já, tipo assim, deixando de lado ali os dev kits do Xbox One. Mas Xbox é de graça. A PlayStation eles fazem um empréstimo, mas eu não recomendo fazer isso, porque vocês vão ter que ir lá e devolver o dev kit. Mas em questão de valor, um dev kit do Xbox One é R$ 1.500, Xbox One Series é R$ 1.500, $1.500, desculpa, $1.500. O do PlayStation também está nessa faixa de $1.000 a $1.500, porque vou pegar dois. Então, no total ali, a gente faz um investimento, se vou pegar todos, né, 30 mil reais, 40 mil reais. Se você for pegar um de cada um, eu não indico isso, porque às vezes pode estragar, e é normal estragar um dev kit, tá? Não é difícil, tá? É muito fácil mesmo. Então, eu peguei mais de 10, a gente tem praticamente uns 12 ou 13 dev kits, tá? Então, a gente teve um investimento mais ou menos quase 70, 100 mil reais, mais ou menos, por aí.
tá bom? Nessa faixa aí. Questão de tributação, impostos, né? Porque quando o videogame chega aqui, ele é bitributado 2 vezes. Então, se você pega um Nintendo Switch de $500, mais ou menos, era para chegar a 2.500, ele vai tributado, aí fica R$ 5.000. Isso é um exemplo, tá? Beleza? Responde a sua pergunta, grande Thiago. Seria isso? Se ele tá por aí. Se você quiser responder no chat ali, só para mim saber. É isso, Thiago? Tá, vamos lá, vamos seguir. Beleza, maravilha, maravilha. Bom, aqui tem a parte final, né, da nossa conversa, né? Parte de publicação eficiente, que é desenvolver o material da Steam junto com o material dos consoles. Alguém já fez isso? Não sei como que o Lucas faz, mas eu acho que até seria legal ele passar um pouco o que ele faz, né, nesse material, se ele desenvolve o material da Steam junto com o dos consoles de uma vez só, para não ter 2 serviços, né? Se você quiser dar um alô também, como você faz isso, Lucas, é super interessante. Na verdade, a gente tá focado só nos consoles. A gente não tá lançando atualmente jogos na Steam, entende? Legal, legal. Mas antes vocês faziam alguma coisa assim, ou vocês, beleza, vamos fazer aqui nessa plataforma, vamos começar a fazer um material de mídia, press kit, para cada um separado. Porque no início a gente só vendia a IP inteira, né, pra Ratalaika. Beleza, 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 A legal. gente não tem jogo lançado na Steam, só quando eu desenvolvia sozinho mesmo. Beleza, beleza. Legal, então. Aqui a gente tem também um foco em desenvolver projetos onde sejam fáceis de portar para consoles. Eu sei que não faz muito sentido nesse quesito, tipo, Matheus, eu vou enfraquecer a ideia do meu projeto, que é uma ideia super inovadora para poder portar jogos dos consoles, porque tem alguns jogos que são super simples. Quais jogos são super simples? Jogos que têm poucos inputs. Tipo, não sei se vocês lembram, tinha jogo de quebra-cabeça saindo no Nintendo Switch a rodo, né? Então isso é uma forma de vocês entrarem no mercado, tá? Não sei qual é o nível, de experiência de vocês para entrar no mercado, mas, cara, se vocês querem entrar no mercado, ter um jogo que seja lançado rápido, 3, 6 meses ali, para vocês terem essa experiência, pegar o dinheiro, o recurso e falar assim: "Beleza, eu recebi", vamos supor, algo que é viável para qualquer um de vocês aqui, beleza, recebi $2.000. Cara, o que que eu faço com esses $2.000? Eu produzo um jogo maior ou eu continuo aumentando aos poucos o meu produto, que eu gosto dessa regra, se você inovar 3% apenas no seu produto, as pessoas já vão ver que ele é algo extremamente novo. Claro que no game dev, eu não gosto tanto de usar os 3%, eu gosto de usar, tipo, se você inovar mais ou menos ali 20% do seu jogo, tá ótimo, tá beleza. Você muda um pouco a arte, um pouco o traste, às vezes traz um contrato mais baixo, né. Tudo isso vai auxiliar você a ter mais produto, a ter mais experiência, por exemplo, vamos supor, vamos fazer um quebra-cabeça de gatinho, e aí depois a gente faz um quebra-cabeça de cachorro. Aí vocês veem qual que teve maior venda. Se vocês tiveram mais venda com o quebra-cabeça de gatinho, o que que vocês devem fazer? Alguém me diz aí, vamos supor. O que vocês acham que vocês devem fazer? Alguém tem ideia? Questão de análise de mercado, o que que vocês gostariam de fazer? Eu vou por esse estilo de jogo, essa temática. Não quer dizer que vocês têm que fazer só jogo de quebra-cabeça de gatinho, mas é uma oportunidade para vocês encontrarem uma temática onde vocês foquem num público que gosta de gato. Entendeu? Falando de uma forma bem simplificada, tá, pessoal? Não tô É para ser bem simples aqui e tentar passar o máximo da ideia para vocês, dessa questão de eficiência e publicação junto com o retorno sobre investimento, beleza? É só isso. Se você quiser falar, Joivene, pode falar. Bom, no meu caso, o que que acontece? Eu já encontrei o meu nicho, né? Eu não tenho Isso, nenhum plano. exatamente. O que que acontece? O Aviãozinho do Tráfico 3 é meu primeiro jogo comercial de sucesso, mas tipo, não é meu primeiro jogo. Aham. Eu sou tudo que eu fiz na minha vida assim de arte, eu sou um cara que eu já taquei na parede muita coisa até colar. Esse jogo acabou colando depois de eu fazer 1 trilhão de jogos. Exatamente. Eu não acho que é bom a pessoa, depois de conseguir fazer um bagulho colar na parede, e do nada querer mudar. Ao menos seja uma ideia que a pessoa tenha muita certeza de mercado. Mas acontece, tá? É, Acontece, acontece. ao menos que realmente a pessoa tenha muita certeza de mercado, que aquela mudança de nicho vai ser efetiva e vai trazer um retorno eficiente. Não seja algo muito trend. Eu, no meu Sim. caso, eu me encontrei no gênero boomer shooter, né, com a Deus do Tráfico 3.
Meu próximo projeto que eu pretendo é o seguinte, é muito do que você falou de eficiência. Eu pretendo pegar, eu fazer o código do Quake para o Unity, eu usar para essa versão de console, e o 4 já ter esse código, entendeu? Que eu vou fazer para pegar o custo. Eu sei que eu vou ter um custo elevado, porque está basicamente quase que refazendo, modularizando e compatibilizando, quase como mesmo que você falou de tipo, fazer uma framework, um pacote, entendeu, de jogo, ou se fosse botar para vender. Isso que eu Exato, penso mesmo. exatamente. Eu vou até tornar open source, não vou botar para vender, porque eu penso muito também que eu quero deixar isso público. E até uma coisa que eu acho maneiro para o pessoal pensar, claro, menos que tenha um interesse de venda. Uma coisa que Sim, eu acho legal é que se você está no seu nicho e você sente que, eu criei uma coisa legal, às vezes é interessante deixar open source. Pelo menos uma aula que eu dou para a galera, porque você deixando alguma coisa open source, você também pode ter um apoio de uma comunidade que pode te ajudar a melhorar até o seu pacote ali que você criou. Pelo menos é um essa é a visão, investimento, cara. Essa é a visão. entendeu? Uma coisa que mais, tipo, de tudo que a gente está falando, eu recomendo mesmo o que você está falando mesmo. Segue o nicho. Se deu certo, vai fundo mesmo. Assim, sendo bem sincero com vocês, é difícil, cara. Depois que você faz um jogo de sucesso, é difícil você querer se manter nele, porque às vezes você tem medo de errar lá na frente e acabar com toda a história do produto, tá? Ah, então isso é normal, tá? Tem vários estudos que fizeram isso no Brasil e a gente, né, tem um histórico do que rolou. Porque você acaba desvinculando demais da sua comunidade, entendeu? Acaba desvinculando demais, você perde aquele apoio. Ah, o cara tá fazendo um trem diferente, nada a ver, eu vou parar. E morre, entendeu? O estúdio morre, cara. O estúdio morre. Então é isso. É um pouco aí, galera, do que queria passar para vocês, tá? Ah, se vocês tiverem dúvidas, né, eu tô aqui pra gente engajar, pra gente fazer essa conversa aí, esse bate-papo. O que vocês precisarem de ajuda para pegar a Dev Kit, para montar, sabe, se vocês quiserem, eu falei, beleza, agora eu vou fazer framework para Unity para poder ajudar o desenvolvedor, podem contar comigo, tá? Porque também, pessoal, existem parcerias com essas empresas, Xbox, PlayStation, Nintendo, que vocês podem ser parceiros para desenvolver ferramenta. Então, vocês podem entrar lá dentro, podem criar ferramenta para a plataforma também, né? Então, assim, tem muitas oportunidades que a gente não está explorando e a gente está muito focado aqui, sabe? Tipo assim, criar o nosso jogo e ver se ele vai dar certo. Não é só isso, tá? Tem muita oportunidade fora. Oportunidade que a gente pode auxiliar outros desenvolvedores para fazer essa captação e focar naquilo que às vezes vai dar um retorno para vocês, ter um caixa para desenvolver um jogo, né, e desenvolver vários e vários produtos aí. Então é bem interessante, tá? Eu vejo que tem muito dinheiro na mesa e eu acho que vocês podem aproveitar muito mais isso aí, tá bom? É isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, podem mandar, podem mandar bala. Uma pergunta que eu queria fazer é muito pela questão de tipo publishing, principalmente os portos e publishing, o que acontece? Uhum. Eu hoje sou um desenvolvedor autossuficiente, eu consigo manter minha empresa com um jogo no Steam. Legal. Só que o que acontece? Eu sei que é muito difícil pegar esse mercado e eu tenho pensado em focar principalmente, talvez, em arrumar publishing lá de fora. Mas por quê? Não é só uma questão de budget. Se bem que isso, não sei se se encaixa nessa conversa, mas uma coisa Aham. que eu estou muito em dúvida, eu estou tendo muito problema, estou conversando com 1 trilhão de publishers, mas não estou sabendo solucionar, é a questão do que a gente chama de US Share. Eu não sei se tem muito a ver com porte, mas eu sinto que é uma coisa que está me Tem a pesando ver, muito. tem a ver. É, Assim, talvez dá para você resolver isso abrindo uma LLC lá fora, entendeu? eu cheguei a abrir, mas Só que aí tem um problema que é o seguinte, se o dono for brasileiro, aí se torna um offshore, por isso que eu fechei lá fora. Então, aconteceu várias mudanças tributárias, tá, João? E eu desisti disso, tá? Desisti disso. eu Então, cheguei a fazer isso também. Eu abri minha LLC lá fora, mas eu vi que por eu ser brasileiro, é algo que me dificultou muito na abertura da LLC. Eu estou com a minha LLC separada lá fora. Agora, exato. depois disso, eu comecei a me interessar mais em procurar publishing. Só que eu conversei com um amigo meu hoje que me falou, que ele estava até com o advogado dele. Você deve conhecer o Gabriel aqui do Rio de Janeiro, ele pô, chegou e me deu um papo que, pô, você tem que ter cuidado com isso, que
dependendo de como for, você ainda tem a questão tributária do país em específico. Aí é uma É porque, coisa assim, que... você começa a ter confusões tributárias na sua pessoa também. Quando você abre uma Sim, LLC, você vai praticamente pagar imposto sobre os sócios, entendeu? Então, tipo, vai virar uma confusão tributária e até perigoso, tá? Pode dar evasão de divisa, né? Tipo, assim, evasão né? fiscal de divisa. Então, é bem É. complicado isso aí, tá? Uma Então tem que dúvida ter que um profissional, tem que ter uma estrutura muito grande, entendeu? Sim, sim. Pra Uma fazer isso. dúvida que eu tenho é mais quanto à questão de, tipo, se eu chegar numa publisher, por exemplo, digamos, eu quero chegar numa publisher de um país que não sofre de tributação dos Estados Unidos. Por exemplo, até uma dos Estados Unidos mesmo, que são duas que eu estou conversando grandes aí. Só que, tipo, o meu brother me deu uma call que talvez mesmo se eu fechar com uma publisher de lá e tentar fazer um acordo de tipo, digamos, vai caducar o negócio do US Share. O US Share some, mas a questão da porcentagem. Eu fico Aí a maioria pega 80% e até o dinheiro voltar fica 60, 40. É um padrão da indústria, tá? É complicado. Padrão. Eu cheguei a ter um cara que tem interesse em fechar tipo Só que 20% assim, comigo, se mas você mesmo assim, focar se você focar na porcentagem, às vezes você pode perder dinheiro, porque às vezes você pode fechar com uma publisher que vende muito, entendeu? Então, às vezes, sim, sim. beleza. Eu sozinho, vou dar um exemplo. Eu sozinho a gente tem uma média de faturamento entre de $10.000 a $20.000. Então é muito difícil por plataforma a gente passar disso, entendeu? Porque a gente tem uma capacidade de venda limitada, entendeu? Sim, sim. Então, exemplo, se você tem uma publisher igual a Devolver, cara, os caras vendem muito, vende muito. Mas também, se você for olhar lá nas vendas e nos vários jogos que a Devolver tem muito jogo que não vendeu nada, entendeu? Mas qual que é É, o benefício de você ter uma publisher gigantesca? É a visibilidade. Isso aí não tem como negar. Às vezes você pode estar. Às vezes é melhor você ter 20% de um jogo que a Devolver publica do que ser 70% de uma publisher que não tem a capacidade de venda igual a deles, entendeu? Só que tudo isso é a se pensar, porque a maioria dessas publishers de fora querem ficar com a propriedade intelectual, entendeu? Então é sim, um jogo de interesse que os dois têm que ganhar. Então faz parte da negociação, beleza? o que eu estou tentando ver agora, o que eu consegui até agora, acho que o melhorzinho foi um cara que era da Critical Reflex, ele tá querendo fechar 20% comigo, e ele fez, tipo, o marketing do Berkshire Hathaway, sabe Berkshire Hathaway, aquela estouradão aí, o jogo que está estourado da Critical Reflex, 110 mil análises na Steam. Por que eu estou muito interessado nesse cara? É mais porque é uma coisa até para se considerar, para deixar nessa conversa. Às vezes, tem certos caras de grandes empresas que às vezes abrem empresas menores, aí você acaba sendo o foco da empresa. O cara É, já tem um puta know-how, tem os contatos certos, entendeu? faz Mas, sentido, faz sentido. mas é uma coisa que eu ainda estou pesquisando, só que eu tenho que dar uma olhada realmente na questão de porcentagem. Que Porque eu as... falo, o que eu falo até para os meus próprios estudos, cara. Falei assim, ó, oportunidade de vocês fecharem publisher fora, a primeira, cara, e o dinheiro vir, vocês só não podem depender isso do resto da vida, entendeu? Porque aí o estúdio não tem uma capacidade de gerar recurso mensalmente. Se você tem só 20% o resto da vida de vários produtos, talvez não seja tão interessante, entendeu? Mas se você tem 70%, 80%, 100% em algumas plataformas de vários produtos, pode ser muito mais interessante, beleza? Sim, sim. Entendeu? Então é um jogo de estratégia, tá? Se vocês têm que ser estratégicos a entender, beleza. Esse jogo eu vendo e esse eu fico aqui no Brasil com algum publisher brasileiro, ou o Byte, ou Nunca, É. entendeu? Isso é um exemplo. Eu estou tentando ver principalmente lá fora, mas por isso, porque o que acontece? Eu estou tentando ver de até colocar isso mais Steam. Eu acho que é uma coisa interessante a gente comentar também da questão do Steam, porque na Steam, né, eu estou sofrendo muito disso. Tipo, por exemplo, eu vejo por mês eu perdendo $3.000 só em US Share, às vezes. Entendeu? Exato, exatamente. Então, é um negócio muito interessante de ver, às vezes, com o gringo por causa disso. Eu quero. Meu objetivo é, tipo, ficar com, não sei, 80%, tipo, o dinheiro, eu consegui resgatar, porque no momento é basicamente 70%, né? Vou tentar É, resgatar pelo menos os 10% para mim, descaducando esse bagulho de US Share, exato. entendeu? E nos consoles é que eu provavelmente vou tentar procurar 30%, fechar 30%. E é isso. Mas, pô, muito obrigado por clarificar as coisas para mim, mano. Valeu, valeu, tamo junto. Tamo junto. Eu que agradeço aí pela participação. Valeu. É, eu entendi que o foco é
publishers, né? Envolvimento com publishers e os consoles e tudo mais. Então não sei se vai caber muito aqui você responder sobre isso, que a diferença assim para jogos desenvolvidos para os mobiles, né? Que é o primeiro jogo que eu e meu irmão estamos fazendo e qual que seria as maiores diferenças assim, pô, eu tô projetando para o mobile, e aí não tem exatamente envolvimento com essas publishers, os problemas que a gente tem que se preocupar e tudo mais. Que tem, por exemplo, a gente, a princípio vai ser para Android porque é menos burocrático, tem menos gasto, não sei o quê. Aí depois pensar para iOS, né? Eu não sei se cabe aqui você responder sobre isso. Sabe? Mas qual que é a pergunta mesmo? É sobre isso, sobre esse processo do com que a gente tem que se preocupar para publicar um jogo no mobile. Tipo, Ah, tá. a gente não tem Cara, envolvimento com publishers, né? Então, eu acho que a maior preocupação, se você for publicar sozinho, é você tentar montar uma estratégia muito matadora, porque lá é um mercado carnívoro, né? uhum, Onde o dinheiro manda, né? Então, exemplo, a galera, cara, tem empresa que coloca R$ 1 milhão em anúncio. Como é que você concorre com isso, entendeu? Não sim, existe, tipo sim. assim, uma análise. Nossa, esse jogo aqui é legal, vou analisar e ele vai subir no ranking por ser meritocrático. É muito complicado. O que que eu vejo, né? Tipo, cara, o cara tem uma comunidade gigantesca no Discord, no Instagram, no Twitter, no TikTok, ou fez parceria com algum youtuber gigantesco, e é um jogo de música, aí o cara é músico. Então, o mobile tem que ter uma estratégia muito bem desenvolvida, e às vezes até você usar o mobile para crescer na Steam, né. A gente tem exemplos de que às vezes alguns jogos são gratuitos no mobile, com anúncio, e o jogo tem 20.000, 30.000 downloads, e o cara usa essa comunidade dos 30.000 downloads no mobile para crescer a lista de desejos na Steam, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isso cresce a lista de desejos na Steam. E o que que acontece quando você tem muita lista de desejos na Steam? Você sobe naqueles mais aguardados de categoria e gênero. Aí, do nada, a galera que é realmente vinculada a esse tipo de mercado vai ganhar muita visibilidade. Então, o jogo vai estar lá com, sei lá, 10.000 listas de desejo, vai aparecer nos mais aguardados no gênero de plataforma 2D, entendeu? Então, Uhum. cara, se vocês montarem uma estratégia vinculada a vender o jogo em outras plataformas, pode funcionar. Mas eu não arriscaria, depender 100% do mobile, porque é um mercado, assim, muito carnívoro e é muito complicado para quem está iniciando no mercado e às vezes não tem recurso para manter anúncio sendo todo mês ali, sendo girado. Perfeito, perfeito. Obrigado. É isso, galera. Mais alguém aí pra gente bater um papo, uma ideia? Ah, Cheguei, Cheguei atrasado, Matheus. e aí, Zeis Base? E aí, como é que tá, meu mano? Tudo bem? Bom demais. Eu também cheguei depois, só ouvindo. Pois é. Nossa, Matheus, estamos na área também. Marcel aqui, Cristal Yatri, dos Game E aí, Audio. beleza? Beleza? Vamos aí. Beleza? Salve aí, Joviano. Salve, mano, beleza? Beleza, cara, tranquilo. Galera, mas Boa. é isso, assim, só pra dar um update em vocês que entraram depois, a gente tava falando um pouco do porte, publicação, como que vocês podem, sei lá, abrir até uma publisher também, vocês podem se desenvolver, como vocês podem pegar os dev kits, ser parceiro ali da Sony, PlayStation, Xbox. Claro que não dá para falar exatamente tudo aqui, assim, 100%, por isso que eu vou mandar um documento para o Yugi, para ele poder compartilhar com vocês de recomendações, né? Como que vocês podem enviar para ser parceiro de fato, né? O que que vocês precisam? É legal ter um jogo publicado, ter experiência de mínimo ali 6 meses para poder iniciar uma conversa, tá? Se vocês tiverem interesse realmente de fazerem isso, eu dou a dica para vocês que se vocês estiverem publicando o jogo, um exemplo, igual o Lucas aí, se ele saiu, mas que tá trabalhando com Game Maker ou RPG Maker e desenvolver alguma tecnologia para portar esses jogos, vocês têm muito espaço, cara, porque no Brasil tem muito desenvolvedor querendo portar o jogo e publicar nos consoles, entendeu? É muita gente mesmo, é muita gente. Então existem mais possibilidades em vocês darem suporte para publicar e poder, como é que eu posso dizer, fazer essas tecnologias que não existem no Brasil, existem mais fora, igual a Ratalaika faz festa aqui no Brasil, comprando jogos ou portando jogos, porque a galera aqui gosta muito da RPG Maker.
Alguém que já desenvolveu algum jogo no RPG Maker? Que, assim, é Eu o já mais fácil. Pode eu falar, Eduardo. desenvolvi muito tempo atrás. Pois é, então, assim, é uma plataforma, cara, muito acessível. Então, às vezes, a galera desenvolve todo o jogo lá e só consegue publicar na Steam. Às vezes, o jogo vende até $10.000, $20.000 e, tipo assim, nossa, velho, mais 3 plataformas aqui, o cara ia bombar, ia fazer uma grana absurda, entendeu? Então, assim, por um detalhe, cara, um detalhe que, às vezes, quem tiver essa tecnologia, quem conseguir desenvolver isso, vai estar à frente do mercado. E o mercado de games, ele funciona por oportunidade. Se vocês conseguirem pegar o time da parada, um exemplo, lançou um jogo que bombou lá na China, lá na Ásia, e quase ninguém sabe. Mano, eu vou fazer um jogo parecido em 3 meses, 4 meses, 6 meses. Porque, cara, vocês lembram quando saiu o Vampire Survival? A Eu já caralhada vi de... falar disso, já ouvi falar disso. E Vampire Survival foi muita exatamente isso. gente ganhou dinheiro, porque era um jogo similar e com a arte bonita. Porque o Vampire Survival não tinha uma arte tão chamativa. Mas outros jogos tinham uma arte muito chamativa, muito bonita, com os mesmos aspectos. Porém, às vezes tinha até um estilo diferente, até na plataforma 2D, mas vinculado com um estilo de nave. Então, a galera pegou temática, vinculou com gênero, pegou a arte mais bonita, fez o jogo mais rápido, jogou lá na Steam, tinha público, todo mundo estava atrás desse tipo de gênero, vinculou com o Vampire Survival, todo mundo estava jogando Vampire Survival e o cara pegou o time ali. Então, assim, alguns de vocês aqui podem do nada criar um jogo assim que vai vender 1 milhão de cópias. Tá ligado? Isso pode acontecer, entendeu? Então, o time do mercado é muito mais importante do que qualquer coisa de ideia ou GTA brasileiro, qualquer coisa disso, tá? O time do mercado é muito importante. Se vocês conseguirem entender, fazer essas pesquisas de mercado, pegar o time, acertar isso, validar o jogo, às vezes pegar um jogo ali, fazer um teste, vou publicar esse jogo com esse estilo, mas eu quero vincular a uma outra temática, mas eu já vou fazer isso porque esse já está praticamente quase 100% pronto, porque eu já entendo o público, o que ele quer, o feedback. Cara, seu segundo jogo vai ser melhor, o seu terceiro jogo vai ser melhor, o seu quarto jogo vai ser melhor. E, consequentemente, as pessoas vão estar mais próximas, vão querer participar, eles vão criar um produto, elas vão querer se vincular a esse produto, e aí é vender produto. Mas é isso, é só um resumo do que a gente passou aqui. Beleza? Ô, Matheus, tem uma pergunta. Vou falar. Se eu criasse um estúdio agora e desenvolvesse meu primeiro jogo, é Steam o lugar mais seguro de retorno de investimento? Eu não gosto da palavra seguro, mas eu acho mais interessante. Tá? Eu acho mais interessante. Muito mais interessante. Para quem está iniciando e para quem quer ter uma massa de pessoas jogando seu jogo e às vezes até falando mal e falando a verdade na sua cara, tá? Porque para mim isso é o mais importante. Às vezes você vai num evento, todo mundo elogia, mas o cara não quer falar mal do seu jogo. Publicou na Steam, colocou no Reddit, vocês vão ver a realidade, entendeu? Beleza? E, cara, não tem melhor forma de ter resultado e ter feedback do que você publicar um jogo, porque é o que é mais real. Então, exemplo, o Joey Veno pode ir num evento e a galera olhar o jogo dele e falar assim, pô, velho, que jogo mais esquisito. Publicou o jogo dele, sei lá, cacetada de download. É isso que vai validar o produto, tá? É isso que vai validar o produto. Eu falo isso até por experiência. Já teve gente que chegar para mim e falar, cara, esse jogo é uma vergonha, isso é uma merda. Você quer Exatamente. chega e o jogo pegou 98% de aprovação nas 1.700 análises. É um lugar Exatamente. onde você faz o termômetro do jogo. Entendeu? Como pode dizer, eu descobri o potencial do meu projeto lá. Tanto que, tipo, hoje eu vivo do meu jogo só da Steam, entendeu? É uma plataforma muito boa para quem está querendo meter o louco com uma ideia doida, testar, entendeu? Principalmente, uma coisa importante da Steam também é isso, eu acho que isso pode ser até um pouco relacionado, porque tem algumas coisas que eu sei que o Publishing tem isso, né? De você botar as coisas na descrição. Se você tiver um cuidado, tanto em tag, principalmente tag, saber a tag do seu nicho muito bem, saber botar uma descrição bem, um título que encaixe bem dentro do algoritmo. Eu fui YouTube nesse aspecto, o Steam, tem uma vibe meio... Se bem que todas as stores, mas Steam específico tem uma vibe, da minha experiência, muito YouTube. Então, se tiver cuidado em todos esses pontos, acaba sendo a plataforma mais, aparentemente, né? Depois, até em certos pontos, consegue ser mais viral que o itch.io, pelo menos na minha opinião. Exato.
Às vezes eu fico assim, cara, tem uns jogos que são tão bonitos, tão bem feitos e não vendem nada. Aí você fica pensando, pô, mas é porque não tem público, entendeu? Esse é o que realmente a galera quer jogar algo que todo mundo tá jogando, que todo mundo tá falando. As pessoas elas são muito no hype, entendeu? Isso aí. Isso é Eu uma sinto. parada. Se vocês conseguirem pegar, se vocês se entrosarem mais com o mercado fora do país, vocês vão. É tipo assim, as coisas lá chegam primeiro. Então, se vocês estão vendo o que tá vendendo lá fora e a galera tá gostando mais, e depois o que vai acontecer com os influencers aqui no Brasil? Eles vão começar a fazer conteúdo sobre aquele jogo que tá hypando lá fora. Entendeu? Então, existe um tempo para vocês, 3 meses, 4 meses. Não existe esse. Se vocês conseguirem pegar esse time, cara, é muito bom. Bom, então vocês vão vender milhares de cópias, mas vocês vão ter muito mais chance de conseguir ter bons resultados, tendo essa capacidade de desenvolver o produto pensado em uma análise, não só da ideia, não só da né? Às vezes você pode ser um estúdio que é generalista, você podem ter diversos tipos de jogos para poder soltar. O que eu gosto na empresa é testar, vocês têm que testar de tudo, tá? Quanto mais vocês testam, mais chance vocês têm de conseguir algo, algo, algum resultado. Quando eu falo empresa generalista, é que realmente a empresa tem vários setores separados. Então, assim, eu tenho um setor que vai fazer jogo assim, tem um setor que vai fazer. Eu não indico um desenvolvedor sozinho fazer tudo, vários jogos diferentes. Mas realmente algumas empresas gostam desse tipo de conteúdo. Beleza? Ô, Matheus, uma pergunta aqui também, uma outra. Tá. Se eu fosse em uma. Eu vou ter uma reunião com a publisher. Aí eu quero pensar a cabeça do cara da publisher. Então eu quero entender, assim, por que uma publisher apostaria nesse jogo, né? No meu jogo. E que coisas que eu tenho que estar preparado para, tipo, responder sobre o interesse da publisher em apostar em qualquer em qualquer jogo. Uma das primeiras coisas que a gente olha é histórico. Então isso já dificulta o Brasil ter muito acesso a público. Eles gostam de histórico e gostam de número. Então, exemplo, eu gostaria de falar assim, beleza, você tem uma página na Steam, tem um site, você já tem uma estrutura, vamos supor, que apresente o seu produto, ou você só está na concepção, na ideia, o projeto está no papel. Então, eu gosto que vocês analisem, principalmente se vocês forem falar com publishers de fora do país, analise primeiro qual que é seu histórico. Vocês podem ter até histórico de trabalhar em aplicativo, que não tem nada a ver com o jogo, mas vocês têm que ter algum histórico, ou de estúdio, ou de empresa, ou de como pessoas, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Seria fácil um cara que saiu da Rockstar fazer parceria com a Sony? Seria mais fácil, né? É uma parada meio que lógica. Isso acontece muito, tá? O cara sai, o diretor saiu ali do Fortnite, vai fazer outro jogo, vai fechar parceria com outra galera. Isso também tá muito vinculado a contatos também, tá? Então, exemplo, o estúdio vai fazer reunião, algumas coisas são um pitch, né? Um pitch bem apresentável, um pitch com os números do produto, do mercado. Então, o que para mim chama mais atenção é realmente esses 3 fatores: histórico, o pitch e realmente o que esse estúdio consegue desenvolver, né, nesse produto, tá? A capacidade de produção e se ele consegue entregar isso em um tempo que a gente não perca o time, que foi exatamente o que eu às vezes falar assim: cara, só daqui 2 anos, talvez não seja interessante". É bom vocês chegarem na publisher o mais maduro possível com o projeto. Eu sei que isso é difícil, porque vocês vão ter que gastar muito recurso até chegar numa demo, mas eu acho que é o mais ideal, tá, gente? Eu não gostaria de se eu fosse vocês, eu não tentaria uma aproximação, assim, com coisa só no papel não, eu acho bem às vezes vocês podem até queimar largada, né, não sei se já ouviram falar desse termo, queimar ficha. Então é isso. Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? Matheus, acerca digamos assim, né, da parte digital, né, da publicidade. Você utiliza ali do Google Ads? Google Ads, eu acho que, né, acho que é a base aí digamos assim, da divulgação para a gente fazer multiplataforma, né, no caso,
vários direcionamentos, né? Sim. Mas assim, eu queria saber. Isso é mais comum no lançamento de jogos mobile, entendeu? Certo. No caso, para Steam, a gente faz um outro movimento, é isso? Eu prefiro fazer movimento com imprensa. É um trabalho até que, inclusive, a Júlia Volpato, eu acho que ela tem muito mais experiência e contato para fazer isso. Eu gosto desse envolvimento de você, tipo assim, você falar com os influencers, falar com a imprensa, mandar fazer um material para enviar para eles. Eu gosto disso, tá? Não estou falando que vocês nunca devem gastar dinheiro com anúncio, não. Qual que é a recomendação quando vocês forem gastar dinheiro com anúncio ou investir em anúncio? É vocês terem uma página e um site onde vocês enviam essa pessoa lá para esse site, não para Steam. Vocês enviam essa pessoa para o site, onde vocês vão ter um funil, e esse funil a pessoa clica e coloca as informações dela, o e-mail, o contato de telefone, e aí depois disso você vai trabalhando com esse contato até você conseguir vender. Essa é a forma mais inteligente que tem de fazer, tá? Se você for usar esse recurso, beleza? Perfeito, mano. É como se a gente coloca ele no ecossistema do projeto, faz a pessoa emergir na ideia, para assim ela fazer a compra, né, cara? Por isso, né? Comprar a ideia, literalmente. Perfeito, mano. Acho que já respondeu bastante também isso aí. Mas assim, depois, quando possível, né, queria ter uns detalhes mais de campanha, talvez. Mas esperando uma melhor. Mas é o que eu tô te falando. A Júlia, ela faz um trabalho, eu não sei qual a disponibilidade dela, mas ela faz um trabalho legal disso, entendeu? Que é um trabalho que eu prefiro mais também, tá ligado? Foi isso. Gratidão. É um trabalho mais próximo da galera, sabe? Não é uma coisa muito. Eu sou super ocupada, Matheus. Não, eu falo assim, no sentido de Eu tô você. brincando. Não, eu sou fazer ocupada, isso. mas dá pra ajudar a galera. Sabe? Tipo. Eu Eu sinto que é uma coisa mais próxima, entendeu? É porque assim, eu sinto que é uma coisa mais próxima você chegar, apresentar o jogo, né? Não ser uma coisa muito agressiva, você mandar um e-mail. Realmente o influencer fazer porque ele quer e porque ele gosta. Se você fazer algo forçado, às vezes você vai trazer um público que, cara, só vai dar review negativo, sabe? E assim, review nessas plataformas é tipo assim. Por exemplo, eu publiquei um jogo ano passado. Cara, esse jogo pode bombar daqui 2 anos e só por ter boas reviews, entendeu? Alguém achou, falou, nossa, esse jogo é bom, sabe? Então, quanto mais boas reviews você tem, mais chance de você bombar no jogo. Quanto mais você deseja também, né? Beleza? Então, eu prefiro manter as boas reviews aí, tentar manter o jogo, às vezes, até um público bem menor, mas com boas reviews e bem nichado ali. É um detalhe importante. Praticamente uma curadoria. Sim, perfeito, uma curadoria, exatamente, eu ia falar isso. Então, pro processo de colocar influencer e tal, acho que a gente acaba nichando, né, Não, mas é automaticamente. difícil, tá? Não é fácil. Não é fácil falar com essa galera, tá? Realmente Sim, sim. A gente complicado. tem que estar por dentro, vai ter que estar de olho aí, Não é só fazendo os mandar contatos. e-mail, não. Às vezes a gente manda 1 milhão de e-mail e não responde nem. Eu boto fé, cara. Imagino mesmo. Mais preciosa a informação, irmão. Agradeço. Mas valeu. Mas é isso, galera. Tamo junto. Uma pergunta, eu acho que até que é ligado a publishing e tal, mas uma coisa que eu consigo fazer muito bem é trabalho de divulgação orgânica, mas uma coisa que eu sempre, antes de tentar fazer isso, porque é dinheiro, né, gente? Eu queria entender, pelo menos, minimamente, quais são, pelo menos, os sites e plataformas que são melhores para tráfego pago. E como que seria a formatação, entendeu? Não é o site, né? São as empresas que mandam no tráfego. Tipo o Google, você tem que usar o Google, o Facebook, que vai pro Instagram, e o TikTok, entendeu? Dá para usar o Reddit também. Mas normalmente você. Mas não é uma empresa que faz isso não, tá? Você faz diretamente com as que mandam naquele domínio, entendeu? Mas, tipo, quanto ao TikTok, eu às vezes fico em dúvida de fazer tráfego pago no TikTok. Ele tem boa conversão fora do mobile? É uma dúvida que eu tenho, muito forte. Exatamente isso. Eu não recomendo fazer se seu jogo não tem foco. Tem um Mobile, foco ali. Então assim. Mas beleza, ó, vou dar um exemplo para vocês que é tipo assim, galera, é uma parada complexa, porque ao mesmo tempo, se vocês fazem tráfego pago para aumentar a comunidade de vocês com outro intuito, vocês geram engajamento e vocês também geram autoridade. O que a autoridade traz para vocês?
venda, né, a longo prazo. Então, por exemplo, você pode querer gerar só seguidor. Cara, eu vou fazer meu Instagram crescer, vou trazer seguidor pro meu Instagram. Aí você começa a ser chamado para evento, você começa a ser chamado para isso, para aquilo, entendeu? Então, tem vertentes que vocês podem investir dinheiro nisso. Eu não tenho interesse em fazer isso, porque eu não acho que é algo válido, mas tem gente que faz e às vezes funciona, né? Investir muita grana para pegar muito seguidor e tem que manter muito conteúdo interessante, né? Então é um investimento assim que talvez não sei se vale a pena para quem quer só desenvolver o jogo, vender ele na Steam, ganhar uns dólares ali e continuar desenvolvendo o jogo. E aí continuar crescendo no estúdio e tudo mais. Eu não sei se é a Então, melhor forma de investir, entendeu? Porque, então tipo assim, mais o que você faz hoje com 100 mil reais? Entendeu, Joivan? sim, sim. Então, o mais interessante, algo que eu fico muito na dúvida é isso, um investimento, talvez um tráfego pago para, talvez, né, colocar em plataforma. Só que, ao mesmo tempo, eu estou mais pensando em estrutura de agência. É Ah, uma não, coisa que eu entendi. tenho pensado também. Eu tenho pensado em publisher também para me dar uma moral nisso, né? Sim. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito é, tipo, É, agência de marketing tá praticamente é um negócio que não tá tendo tanta relevância hoje em dia, né? Eu já tive uma agência de marketing e é um negócio que hoje ela funciona muito mais se for nichada. E eu não conheço nenhuma agência de marketing. Inclusive, é uma oportunidade para alguém abrir uma agência de marketing aqui só focada em mercado de games, que não existe. Eu não conheço assim, umas 100. Falaram até disso comigo um dia desses, velho. Cara, pra mim, ó, vou falar pra vocês, é a maior oportunidade do Brasil, velho. Pra mim, é a maior oportunidade do Brasil. O cara que tiver um caixa ali pra pegar os jogos e prestar serviço pra marketing, mano, acabou, velho. É o que eu vou tentar fazer nos próximos meses. É, assim, eu acho muito, muito, muito uma excelente oportunidade. Eu não tenho as caras pra fazer não, porque já tem um monte de serviço aqui pra né? prestar, então... Porque é algo que eu sinto uma verdadeira carência, porque o que E assim, acontece? galera, se eu fosse o cara que É, quisesse fazer tudo, eu ia abrir agência de marketing pra games, eu ia já abrir publisher e tudo. Empresa de outsourcing, mas eu quero só ficar aqui, tá, publicar os jogos de boa, é entendeu? algo que eu sinto uma verdadeira carência, porque na hora que a gente vai tentar guiar o nosso marketing, tem essa dificuldade de ter alguma agência de jogo para estruturar para a gente. Isso se não for uma É, publisher, né? só que aquilo, cara, sabe o que que é o problema de você ter uma agência separada do estúdio? É porque muita coisa tem que estar junta com o estúdio, entendeu? Então, a Sim. metodologia que vocês inventarem para uma agência de marketing é tipo assim, beleza, eu vou fazer marketing de um produto que é ruim, o que que vai acontecer? O resultado é muito difícil entregar um resultado bom, entendeu? Sabe, tipo assim, é uma coisa muito complicada, porque não tá alinhado o estúdio com a agência. Mas se vocês encontrarem uma forma de alinhar os interesses do estúdio, da agência, falar assim, a agência ter um controle de poder falar assim, olha, esse trailer aqui a gente tem que fazer dessa forma, ou vocês pagam pra gente desenvolver um trailer do zero, entendeu? Vocês, é uma parada muito complexa, porque se o estúdio pagar pra vocês fazer um lançamento, e o estúdio pagar 100 mil reais pra você fazer um lançamento e não entregar um resultado, cara, tá na bosta, entendeu? O mercado inteiro queima todo mundo, tá ligado? Eu acho que começa muito pelo criativo, né, Matheus? Eu acho que desde o criativo tem que ter já uma imersão dentro do mercado. Tipo assim, eu peguei um serviço de 3 meses aí, um estúdio que eu já prestava trabalho de áudio há 2 anos, entendeu? Aham. E aí eu comecei a segurar o marketing porque a galera tava fazendo exatamente isso que tu tá falando. O pessoal do marketing convencional tava fazendo cagada. Resumindo, tava fazendo merda, não tava dando resultado de nada. E aí, né, eu observando, estando dentro do ecossistema, né, tendo a habilidade do áudio e do vídeo que eu tenho, né, eu falei assim, pô, galera, o que vocês acham de eu assumir o marketing e tal? Cara, eu estava pensando realmente em tirar já essa galera, porque não tá dando resultado e tal. Aí fechei um valor lá legal por mês e tá aquele peia, né, mano? Aí qual foi o seguinte, a primeira sacada que eu tive? O que tá bombando é vídeo, né? Na internet, o que é que tá bombando? Vídeo, cara. Um criativo de vídeo com voz, locução, legenda, um bom áudio, já é um bom passo, já é um bom primeiro passo. Depois, cara, é estudar o modelo da campanha. Tipo, quem vai comprar o jogo do aviãozinho do tráfico, aí, que é do nosso brother aí, do Joey? Vamos pensar qual é o público. Aí o cara vai estudar o público desde idade e tal, interesses e afins. E aí é nisso que eu gastei mais tempo. Só para Mas finalizar, é isso, eu cara. Eu vou gastei falar pra mais tempo você. nisso, funilando, entendeu? Agora a gente tá com o resultado de uma métrica, tipo, com 30 centavos eu tô com uma porrada de 20%, Sim. tipo,
com vários cliques por 30 centavos e, tipo, dando retorno na loja. Porque são aquelas campanhas de direcionamento para a loja, direto. E no caso é para o mobile, né? Para o Google Play. Legal. Porque aí as métricas você tem mais acesso a essas métricas. Mobile. Cara, mobile, se você. É que eu falo para vocês, quem tiver experiência com marketing, tráfego pago, tiver jogo mobile, que consegue entender qual que é o custo por clique, o custo de impressão. Mano, essa galera mobile racha de ganhar dinheiro porque eles são expert nisso. Entendeu? Então, assim, Cara, isso tá legal, mas você vai aprofundar mais ainda. Bem mais. Mas é aquilo, cara. Quem tem o conhecimento nisso, velho, vende o peixe aí e faz diferencial. Agora, o que eu falo pra vocês é o cara que conseguir criar uma agência de marketing pra games e funcionar. Ah, beleza, vou colocar 50 mil reais e vou ter 50 mil listas de desejo. Isso aí, cara, eu vou pagar pau, viu? De verdade. É o que falta. Eu sinto, eu literalmente sinto meio que. Eu até achei Pô, é uma meu galera. sonho, cara. Eu juro pra vocês, é meu sonho eu poder falar assim pra agência de marketing. Ó, eu tenho 100 mil reais pra dividir em 5 jogos, entendeu? Sabe? Tipo assim, é um sonho fazer isso, sabe? O que eu tenho feito é, pelo menos, chamar uma galera, por exemplo, que ajude um pouco no 1.0. Tem uma galera que pode até me ajudar. Como, por exemplo, o mestre Jesus Fábio, é um cara que eu estou tentando entrar em contato para, pelo menos, ele me ajudar no 1.0, entendeu? Mas, realmente, essa questão da estrutura de agência brasileira, para eu chegar e fazer uma campanha contínua, um pouco mais difícil mesmo, principalmente aqui no Brasil. É um negócio que eu sinto falta mesmo. Tipo, o meu trabalho é totalmente orgânico, tudo que eu faço, mas, pô, se eu tivesse uma agência brava para fazer isso, é algo que realmente, que nem você falou, faz uma falta, uma agência de trabalho contínuo. Eu falo que talvez seja uma das maiores oportunidades do século no mercado de games no Brasil, cara. Sim, É para mim assim, a maior oportunidade que existe. Existir alguém que faça marketing para games no Brasil. É isso. É isso, galera. É isso aí. Mas obrigadão, mano. Obrigadão Eu por tô com esclarecer. pouquinho tempo de experiência, mas aí que eu puder ajudar a galera também, tamo aí, galera. Pode me chamar. Não é muita experiência, mas a gente tá tendo resultado, sabe? Tipo, pelo menos assim, a empresa tá felizona ali comigo, eu também tô me empenhando, eu tô começando a estudar mais parte técnica. Porque assim, eu acho que é igual o Matheus estava falando, o ecossistema a gente entende, porque tipo, pelo menos eu tô 6 anos aí ganhando dinheiro com game. Ganhando dinheiro. Estudando a gente tá mais tempo, né? Mas, tipo assim, só do cara ser gamer, só do cara ser apaixonado pela parada, trabalhar com a parada, ele já entende bastante do ecossistema, cara. Entendeu? Eu acho que é muito dominar essas partes técnicas aí, tráfego pago, criativa, edição de vídeo, cara, dominar o CapCut aí, cara, essas habilidades elas estão sendo, tipo assim, essenciais, né? Obrigatórias até. Não, eu passei para um estúdio fazer vídeo de CapCut, os caras, tem vídeo que os caras conseguiram fazer 30 mil, 50 mil visualizações, e os caras nem faziam conteúdo, tá ligado? Entendeu? Mas em visualização não tem conversão, né, Matheus? Velho, assim, eu gosto muito. Por que eu gosto do orgânico, tá, pessoal? O orgânico é muito real. As coisas que você faz no orgânico, os vídeos que você faz no orgânico, é uma parada muito realista, entendeu? O que eu gosto de fazer, às vezes, é tipo assim, vamos lançar um trailer, vamos fazer uma campanha de um jogo que vai lançar, e o jogo é muito grande. Cara, coloca anúncio no trailer, entendeu? Lá no YouTube, uma parada bem gigantesca e gera, sei lá, 50 mil visualizações, 100 mil, sabe? Pra tentar hypar ali. Falou no YouTube? No YouTube? Tu falou no que é algo- YouTube? Desculpa. YouTube, ou passar, sei lá, ou passa o trailer no Flow, ou No caso é tu colocar, né? É tu colocar o direcionamento do Google Ads, tem essa parte de vídeo lá, né, mano? tem essa parte de vídeo lá também. Boa, boa. Produzir Então, um assim, cara, audiovisual top, né, mano? Um criativo top. E meter exatamente. pra jogar pra lá, né? E assim, gente, isso tem. Lembra o que eu falei? Isso tem que estar vinculado com o produto. Se eu botar lá uma chinela voando num jogo, sei lá, aleatório, qualquer, não sei se vai ser a melhor apresentação. Agora, se for o jogo do Gioveno, mano, vende pra caralho, entendeu? Porque é uma loucura. Não sei o quê. E aquela coisa. Mano, os caras vão ficar vidrados, entendeu? Talvez, não sei nem se o Gioveno tem essa concepção de que ele criou algo que a galera não quer parar de assistir. Porque você coloca o trailer dele, você vai no final, até o fim.
E a loucura lá e no seu. Cara, aquilo ali o cara não quer parar de assistir. Mano, o negócio que o jogo cresceu orgânico, eu falo o título, ele cresce mesmo. Eu não gastei um tostão grande nesse jogo aí. Foi tudo totalmente orgânico mesmo. É o que eu tô te falando, é muito mais real. Você tem concepção do que você tem que fazer. O público não é um público que só foi porque você pagou, entendeu? Sim, se a galera toda, tipo, até gringo, mano. Acho que 40% das Steam das vendas é de gringo, de americano, assim. E 40% só Estados Unidos, entendeu? Eu acho que o que acontece é, às vezes, um conceito forte acaba tendo esse impacto da pessoa só bater o olho e já se interessar. Eu realmente eu tenho sentido um pouco de dificuldade no tráfego pago, mas o meu orgânico tá ótimo, entendeu? A única coisa que eu queria aprimorar mesmo era. É porque aí, eu vou te falar uma coisa, Giovanni. Se você sabe fazer no orgânico, se você for fazer pago, você vai se diferenciar muito mais do que alguém que não sabe fazer no orgânico e vai tentar fazer pago. Porque você sabe exatamente o que o seu público quer, você validou, entendeu? Isso que é foda, tá ligado? Porque se você acha um público que você não chegou nele pagando, mas você chegou nele organicamente, o Alan Zoca jogou o jogo, porra, eu vou colocar anúncio nesse jogo, entendeu? Isso que é foda. Sim. É, Isso aí, justamente. O Enes jogou o jogo lá também, lá na VGF. Aí eu fiz um anúncio dele, perguntei pra ele, tem problema? Ele, não, jamais, pô, estamos aqui pra ajudar, então pronto. E, tipo, realmente foi um lance assim Foi orgânico, querendo ou não, foi orgânico, por quê? Eu cheguei com ele, conversei, expliquei o jogo, ele falou, pô, bacana, posso fazer o vídeo? Pode. Aí depois, feito o vídeo, eu deixei rolar orgânico. Só a cara dele, tipo, já deu umas curtidas, já deu uma interação, pô, bacana, Enes. Aí depois que eu vi, pum, injetei. Quando eu injetei, irmão, aí o negócio foi na lua. Entendeu? Exatamente. Mas assim, quando tu faz a base orgânica, realmente tu abre aquele espaço pra galera interagir, tu vai capitalizar aquela galera que tá afim do jogo, tá vivendo a vibe do jogo. E quanto aos números que o Joey falou dos gringos, porra, Joey, cara, tu tá retratando a realidade que os gringos têm, a maioria tem medo de conhecer pessoalmente. Tem uns gringos malucos que sobem no morro, que eu tô ligado, que eu passei anos no Rio, né? Tenho família no Rio. Tem uns gringos que sobem e tal, mas tem aqueles que são cagão, não estão nem aí. Vê uma parada dessa, mano, ele fala, não, pô, eu vou jogar, que eu já tô entrando mais ou menos entendendo a viagem, como é que é, entendeu? E você ganha o cara nisso, mano. Tu ganha o cara na realidade, né, mesmo? Como o Matheus falou aí, né? O legal é que tem muito gringo que já me falou que quer vir pro Brasil depois de jogar. Dá uma conversão mesmo. Eu acho que é uma coisa que eu quero até falar pra galera, ó, do local meu, gringo tem um teor turístico. Se puder, às vezes, criar um jogo com. O governo vai gostar muito do seu jogo, não. Você tá famando o Brasil. Não, mas a galera, os gringos estão tudo querendo vir pra cá. Acredito que é uma visão Eu muito sei, positiva. fica animado. Eles ficam animados. Acho maneiro. Botei aqueles Redentor, essas coisas assim. Mas é isso, galera, ó. Última coisa, só pra vocês saberem, se vocês tiverem essa ciência, essa estratégia, eu falo feeling, né? Se vocês tiverem esse feeling de fazer isso e entender o processo, aí vocês colocam dinheiro, tá? Aí vocês colocam dinheiro, beleza? Sempre foca nisso, tá? Esse é o ponto. Pra gente encerrar, só pra vocês entenderem. Tenha consciência disso. Botar dinheiro por botar dinheiro não vai. Tem que ter produto, tem que ter conteúdo. Tem que ter validado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas é isso, galera. Hugo, você quer falar mais alguma coisa pra gente? Acho que é agora que acaba, né? 8h30. Não, eu queria agradecer, acho que em nome de todo mundo, a sua presença, seus insights, conhecimentos aí compartilhados. Fico no aguardo do seu envio do documento, que aí eu compartilho com a galera lá no grupo. Beleza. Hoje é sexta-feira, de noite, então, para vocês reverem isso, a gente só vai publicar na segunda, quando a gente voltar a trabalhar. Então vai estar lá no nosso YouTube, vocês reverem e colherem todos os insights que podem ter passados, despercebidos dessa primeira vez. Eu vou passar um formulário também para vocês preencherem e a gente entender coletivamente qual é a temática que vocês querem para um próximo encontro, para a gente sempre estar trazendo algo que seja bastante útil para vocês. E acho que é isso de aviso, no mais. Se alguém quiser fazer algum comentário, um agradecimento ao Matheus, fique aí à vontade. Bateu. Valeu, Matheuzão. Valeu demais. Valeu, tamo junto.
Muito junto, obrigado. Abraço aí, meu irmão. Porra. Ajudou Valeu. muito aqui. Qualquer coisa aí é só entrar em contato, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, falar assim, Matheus, eu tô aqui no processo de pegar o DevKit, me ajuda. Só mandar mensagem. Show de bola, show de bola. Top, Muito obrigado, cara. Eu fiquei Aí, eu tinha comentário muita final. dúvida aí. Comentário final. Se seguem, façam network entre si, com o Matheus, com todo mundo que vem aqui falar alguma coisa para vocês. Networking é a parada fundamental para a evolução de vocês. Valeu, galera. Até mais, hein? Tchau, tchau. Valeu, Valeu, galera. galera. Boa noite. Valeu. Boa noite, Valeu. pessoal. Valeu, valeu. Valeu, valeu.